Fala galera, voltamos agora aqui com o nosso podcast diretamente do caminhão do sistema CNA Senar e agora nós vamos falar de piscicultura. Aqui do meu lado eu tenho a Camila Marinho. Camila, seja muito bem-vinda. Ela que é supervisora de campo da assistência técnica e gerencial do Senar, já foi indicada a vários prêmios, foi considerada a primeira mulher instrutora de piscicultura do Senar Piauí. Camila, eu dei aqui uma breve apresentação, mas fala um pouquinho de você, do que é que você faz no Senar, como é o seu trabalho, para a gente entender. Bom, muito obrigada pela oportunidade, principalmente de falar da área que eu atuo há muito tempo, gosto muito da área da piscicultura, foi a área realmente que eu escolhi ingressar. A minha paixão pela piscicultura iniciou ainda com a motivação do meu pai. Ele me motivou a trabalhar na área, uma vez que ele era instrutor do sistema FAEP-Senar, na cadeia da avicultura, mas ele começou a estudar um pouco sobre a área, ele viu um potencial muito grande na piscicultura, não só a nível de Brasil, mas também falando aqui do nosso estado. E desde então eu comecei a me especializar. Eu fiz o meu primeiro curso de capacitação em 2010, entrei na universidade em 2008, sou engenheira agrônoma, e em 2011 comecei a trabalhar com iniciação científica voluntária, trabalhos que a gente avaliava. Um deles foi a questão da digestibilidade em alevinos de Tambatinga, em juvenis de Tambatinga. O meu trabalho final de conclusão de curso foi voltado para a piscicultura. Fiz também um curso técnico em agronegócio. O meu curso também, meu trabalho de conclusão foi na piscicultura. Fiz a especialização em perícia e gestão ambiental, também foi voltado para a piscicultura. Atuo no sistema FAEP desde 2014, 15. Fui a primeira instrutora mulher na cadeia da piscicultura. Quando a gente fala na piscicultura, ainda mais naquele período, a gente via algo muito masculinizado. Realmente eram homens que atuavam na cadeia, na atividade. E eu fui a primeira, e eu acredito que isso trouxe bons frutos, porque hoje a gente já vê outras mulheres, né, atuando no sistema, nessa cadeia. Então, eu, desde 2010, comecei realmente a me apaixonar. Todo tipo de capacitação que eu me envolvi era voltado para a piscicultura, né? Então, comecei na TEG em 2020, como técnica de campo em piscicultura, e não paro por aí. Perfeito, Camila. Você falou muito desse seu pioneirismo, né, como mulher na área da piscicultura aqui no Piauí, e traz também uma noção de liderança, né? Liderança no seu setor, liderança na sua área. Hoje, o que que você vê que as mulheres que também estão engajadas nesse setor, elas precisam para estar nesses postos de liderança, falando da piscicultura? Como eu falei, quando eu iniciei, realmente era uma atividade muito voltada para o masculino. Eu iniciei o meu primeiro curso no Senai, foi com o grupo masculino, 100% feminino, ou melhor, masculino. Na ATEG, comecei com um grupo de 30 produtores, onde a gente só tinha uma mulher como produtora cadastrada, então 29 produtores eram, né, homens. E realmente é um desafio, né, você trabalhar com homens ali, você ter uma técnica de campo, que a gente não está para desmerecer o conhecimento do produtor, a gente está ali para acrescentar, para motivá-lo também. Eu acredito que as grandes características é a gente ter humildade, não é a gente só levar conhecimento, mas é uma troca mútua. A gente aprende muito com o produtor, a gente valoriza muito os ganhos que ele consegue com a experiência que ele tem em campo, que ele vivencia aquilo diariamente. A gente não ter a humildade de perguntar, né, e reconhecer quando erra, como eu falei, sempre motivando os resultados, por mais pequenos que sejam, mas são satisfatórios, são positivos, né, e valorizar ainda mais esses ganhos, né, que a gente consegue ver diariamente pelo esforço dele. Perfeito. Camila, e agora falando especificamente do seu trabalho, né? De que forma você vê que esse seu trabalho, sua atuação na piscicultura enquanto supervisora tem impactado os produtores rurais? Como é que você enxerga isso? Eu comecei como técnica de campo, né, Uhum. como instrutora e posteriormente como técnica de campo e agora supervisora. Recebi esse grande desafio, né, essa honra de ser supervisora do projeto Aquicultura Brasil, que é um projeto em cooperação técnica com o MPA, Ministério da Pesca e Aquicultura, e CNA Senar. A gente está ali para dar um apoio, um suporte Uhum. para o técnico, né? Na verdade, como eu já fui técnica de campo, a gente tem um pouco de conhecimento técnico, né, em relação à área. A gente chega na propriedade, a gente começa faz uma análise, uma visão holística da propriedade, avalia o potencial justamente com o produtor
e realmente sem deixar de motivá-lo, né? Sim. Nós temos um potencial muito grande de crescimento na piscicultura. O produtor realmente ele não tem como chegar tão longe sozinho, por isso que existe o nosso apoio. Não, o técnico está lá mensalmente, mas ele não dá só esse apoio mensalmente, ele existe um contato diário, né? Ele sempre vai estar entrando em contato com o técnico. Hoje eu estou como supervisora, mas até hoje eu recebo contato dos produtores de quando eu atuava como técnica. Então isso é muito importante para a gente, porque eh, estou como supervisora, mas ao mesmo tempo quando eu chego, eu vivencio novamente, chego, faço aquela retrospectiva de quando era técnica de campo, né, e consigo me inserir naquele ambiente ali, deixar todo mundo à vontade, o produtor também, contribuir para que o técnico realmente alcance os resultados. Porque dentro da nossa metodologia, a gente faz um estudo previamente da propriedade, a gente faz um planejamento onde a gente vai definir metas com o produtor, a gente tem a adequação tecnológica, que é exatamente a execução das atividades que vão acontecer nesse período, no nosso caso, da assistência técnica em 24 meses. A gente tem também a formação complementar, que a gente leva para o produtor o conhecimento e o acesso a cursos de capacitação, e também a avaliação dos resultados. Então, o técnico ele tem em mãos resultados mensais que ele vai avaliando sequencialmente para que ele possa fazer a melhor tomada de decisão. Ótimo, Camila, e falando desse trabalho ainda, né, claro, você não é mais técnica de campo, mas na sua visão hoje de supervisora e do que você recebe dos técnicos, quais são as principais dificuldades que os produtores ainda sentem, né, no desafio, e como é que vocês ajudam eles a superar essas dificuldades? Falando de produção, não só a cadeia da piscicultura, mas eu acho que isso é Geral. frequente, né, em geral, em diversas cadeias, a questão da comercialização, quando a gente fala, porque o pequeno ele alimenta realmente o mercado interno. Eu estava até comentando há pouco tempo, que quando ele não consegue comercializar essa produção internamente, ele tem um excesso de produção. Então é preciso que realmente possa existir um apoio de comercializar, atingir novos mercados, né? Então a gente sempre tenta orientá-lo para que não haja uma grande oferta de produto em determinada época do ano, ou que haja uma oferta de produto em uma data específica em que eu tenho maior valorização do pescado. É um grande gargalo que a gente enfrenta também, não só na época como técnica, mas também a gente vê isso como supervisora, Hum. é a questão do nosso diferencial na assistência técnica do Senar é o gerencial. Então ainda existe algumas barreiras em relação à gestão das propriedades, mas a gestão em que sentido? Do produtor realmente ter aquele controle, ter aquelas anotações diárias, né? Muitos produtores têm uma facilidade de entendimento e de realizar essas práticas diárias, mas outros não. Então, por isso a gente tenta trazer a família, não deixar isoladamente uma responsabilidade só para o produtor, mas envolver a família, a esposa, os filhos, ou algum outro parente que tenha uma maior facilidade para tentar explicar de uma forma mais simples para ele. Embora a gente use uma linguagem, mas às vezes o produtor fala, eu vou anotar do meu jeito no meu caderninho. A gente não. A gente fala, você pode anotar no seu caderninho, mas tem que transcrever. No caso, a gente usa o caderno do produtor e recentemente foi lançado o Conecta Produtor, que é uma ferramenta aí que veio realmente para revolucionar. Então, a gente tenta realmente trazer a família e envolver, principalmente nessa questão gerencial, que não é fácil, a questão de realmente a gente ter o hábito de fazer anotações. E aí entra a importância do Senar, né, entra a importância desse monitoramento do trabalho de assistência técnica, de fato, para o desenvolvimento desses produtores, não é isso, Camila? Isso, exatamente. Aí a gente realmente conversa com o produtor e mostra que o nosso diferencial é a gestão, mas se não existe gestão, não há produção. Não tem como eu ver uma atividade como negócio, como fonte de renda, geração de renda, se de fato eu não faço esse controle. E para isso eu preciso tomar decisões. E eu só tomo decisões quando eu tenho anotações, quando eu tenho dados visíveis. Né? Então, realmente, eu posso analisar, como eu falei, das ações, né? É preciso que eu faça uma avaliação sistemática dos meus resultados. E para que isso eu faça uma tomada de decisão. Perfeito, Camila, nosso tempo está estourando, mas para a gente finalizar, eu queria falar sobre o prêmio Mulheres das Águas, né? Você foi uma das indicadas e eu queria que você falasse como é que esse tipo de prêmio ele fomenta e a visibilidade do trabalho feminino das mulheres nesse campo da piscicultura, enfim, do agronegócio no geral. Como é que você enxerga isso? Bom, foi uma excelente iniciativa do Ministério da Pesca e Aquicultura. Abriram 7 categorias e dentro dessa categoria, gestão pública e privada, eu fui indicada pela CNA
E graças a Deus fiquei entre as homenageadas, foram 149 mulheres inscritas, 14 foram homenageadas, e eu fiquei muito feliz, e isso é muito importante porque realmente valoriza o protagonismo feminino, né. Então isso é um reconhecimento de um mérito que eu sempre falo, que não é só meu, é um mérito dos produtores, é um mérito das entidades, das empresas com quem eu construí a minha história e eu venho escrevendo a minha história, né. Então esse mérito não é só meu, é de todos que fizeram e fazem parte da minha história. Perfeito, Camila, muito obrigada, vale a emoção, parabéns pelo trabalho, tá. Obrigada pelo papo, nosso tempo estourou, mas enfim, obrigada, Obrigada. gente, essa foi a Camila Marinho, e a gente volta já já com mais podcast aqui do Senar.